Olá, mais um Em Foco no ar, hoje excepcionalmente apresentado por mim, Graça Milanês, substituindo o titular do programa, André Azevedo. Recebemos aqui no estúdio da TV+, o professor Heinz Arthur Schurth. Ele veio de Santa Catarina especialmente para participar da jornada de estudos de administração e gestão comercial. E vem para falar sobre resultados, atitude de resultados, que é o tema deste livro que também vamos conversar. Professor Heinz, qual que é a principal atitude que devemos ter enquanto profissional em qualquer profissão? Olha, eu diria que tudo começa com uma atitude que não é tão enfocada no mundo empresarial, pelo menos há poucos anos atrás, e que vem tomando muita força, porque as empresas começaram a descobrir que sonhar, ter a atitude de sonhar, de ter um ideal, ter um projeto, é a mola propulsora da motivação. Porque o que é motivação? É ter motivo para agir. Então, esse motivo ele pode ser um motivo maior, como é a questão do sonho. E fazendo até uma comparação, a Unipar é o que é, porque alguém sonhou essa Unipar lá atrás, há 40 anos atrás. Começou pequeno, começou de um sonho, que talvez até os que fundaram, os fundadores, a diretoria que fundou, não imaginava que ela tomasse a dimensão que tomou. Mas pode ter certeza, tudo começou com um sonho, consciente ou inconsciente. De um sonho, sim, e de muita atitude. Isso. Então, e como que é para passar dessa fase do sonho para a atitude? Porque também só sonhar... É isso. Então eu costumo dizer o seguinte, nós temos que, a primeira atitude é sonhar, e a segunda atitude é transformar o sonho num objetivo. E aí a coisa começa a ficar mais plana. Nós trazemos aquilo que teoricamente está mais em cima, porque a gente sempre quando fala em sonho, a gente olha para cima, né? Até porque é algo que você não é palpável. Então o primeiro passo real, a primeira atitude mais, eu diria assim, factível, é transformar o sonho num objetivo. E aí vem a questão de quantificar isso, deixar isso mais planificado, deixar mais racional, né? Então eu diria assim, a primeira atitude para conquistar resultado é sonhar, é ter um sonho. Segunda atitude, transformar o sonho num objetivo. Terceira atitude, planejar. Porque não é porque você quer as coisas que as coisas vão acontecer. Então a nossa vida passa por 7 perguntas, né? O que eu quero fazer, quando, onde, como, quanto, quem vai ajudar, né? Quem vai ser importante. Essas 7 perguntas entrariam, então, na fase de planejamento. Planejamento. E planejamento é a parte, eu diria assim, mais árida, ela é mais teórica. E o ser humano ele tem uma resistência a planejar. Porque planejar não é algo emocionante. O ser humano, por natureza, ele tende a sair fazendo as coisas. Mas o preço de sair fazendo sem planejar é muito alto. Porque às vezes a pessoa tem um capital reduzido e se ela errar, ela perde aquele capital e talvez nunca mais recupere. A falta de planejamento torna tudo mais caro, mais demorado, tem desperdício de recursos, também de tempo. Quando nós não planejamos, nós normalmente vamos pelo caminho mais difícil, mais custoso. Então vale a pena planejar. Qualquer negócio. Qualquer negócio, eu diria qualquer profissão. Planejamento faz com que você conquiste mais resultados, eu diria consistentes. E tendo em vista que os recursos são escassos, né, o mundo é abundante. Mas, às vezes, isso não está na nossa mão. Então, para a gente conseguir fazer com que isso chegue às nossas mãos, é importante planejar. E essa pessoa que ela vai planejar um negócio ou mesmo o aprimoramento da carreira, ela precisaria de uma assessoria? Ela consegue fazer sozinha ou é bom uma assessoria? Eu tenho absoluta convicção de que uma assessoria ou uma ajuda, ela é sempre bem-vinda. No caso de uma empresa, é fundamental você buscar um consultor, buscar fazer curso, se preparar, né? E nesse contexto a universidade tem um papel muito importante, mas além da universidade tem um papel muito bem feito no Brasil, que é através do Sebrae. Então o Sebrae prepara muito bem o novo empreendedor, né? E o empreendedor que já está empreendendo, ele sempre pode melhorar alguma coisa. Então essa capacitação, essa busca por consultoria, por cursos, por informação, ela é importantíssima. E o senhor está na 5ª edição do livro Atitudes de Resultado. É isso. E é esse tema que o senhor costuma focar nas suas palestras. Por que esse livro é tão requisitado, é tão lido? Primeiro porque ele é muito prático. Ele não é um livro técnico, ele é um livro muito gostoso de ler, porque
ele traz as coisas complexas de uma maneira muito simples. Eu diria que não tem idade para ler esse livro. Adolescentes já leram esse livro e me deram feedbacks fantásticos, porque eles já ensaiam na sua cabeça como empreender aquilo que eles querem empreender seus sonhos, seus ideais. Esse é um livro que serve para pessoas de qualquer, usado na universidade, porque no fundo, Graça, eu estou falando sobre empreender. Empreender a vida, empreender o seu negócio, empreender a sua profissão. E desse livro sai também uma palestra que eu gosto muito, que é uma das palestras que eu faço muito pelo Brasil, que são as atitudes do vendedor campeão. Porque as atitudes para empreender também servem para a área de vendas. Eu costumo chamar esse profissional de vendedor empreendedor. É aquele um que faz acontecer o que tem que ser feito. Que é o vendedor campeão. Que é o vendedor campeão. E vamos agora falar do vendedor campeão. Qual é a primeira característica do vendedor campeão? O que temos que notar primeiro quando vamos avaliar um vendedor? Ele tem muita energia, porque a venda ela lida com emoção. Então nós compramos por emoção e nós também vendemos com emoção. Então a energia não significa necessariamente falar alto, não significa falar demais também, porque isso é um mito. Nos dias de hoje, com a quantidade de informação que o consumidor tem, passou-se a época do vendedor que fala bastante, que fala alto, que vai e convence, na verdade, até de uma maneira até um pouco, diria assim, excessiva, né? O consumidor, esse vendedor, ele não tem mais tanto campo. Mas uma coisa que caracteriza o vendedor campeão é justamente a emoção, é a energia que ele faz. Isso pode ser de maneira suave, porque o importante é nós tocarmos o coração das pessoas. Eu conheço muitos vendedores campeões que têm uma voz suave, que têm uma postura bastante serena, mas eles conseguem sentir a outra pessoa, no caso o cliente, e conseguem conduzir a pessoa a uma aproximação, porque a questão da compra tem muito da questão pessoal. Então, nesse contexto todo, eu diria que relacionamento é muito importante, eu diria que comunicação é uma ferramenta absolutamente primordial. Eu costumo até dizer, Graça, que a comunicação é a ferramenta mais importante da nossa vida. E porque quem se comunica bem, se relaciona bem. E quem se relaciona bem, chega muito rápido aonde quer. E em vendas não é diferente. Mas, junto com isso, porque nunca é um fator só. Eu diria que o sucesso, ele sempre é multifatorial. Para que eu seja campeão em alguma coisa, não é um item só. Então, comunicação é importante, relacionamento, mas tem uma outra coisa que chama-se persistência. Porque vender é um desafio. E sempre haverão dificuldades, haverão obstáculos. Em venda a gente chama das objeções, que são naturais. Você tem que, de alguma maneira, convencer ou até ajudar o cliente a encontrar aquilo que ele quer. Porque nem sempre o cliente sabe o que ele quer, ele não sabe da solução exata, mas ele tem um problema. Então, essa questão da persistência, de buscar novos caminhos para chegar lá, e eu costumo falar na minha palestra, enfatizar a diferença entre persistência e teimosia, porque são duas atitudes parecidas. Muitas pessoas às vezes são teimosas e estão achando que são persistentes, mas não é. A teimosia é a ausência de inteligência. É uma frase um pouco agressiva, mas ela é real. Porque o teimoso ele não busca novos caminhos. Isso que eu ia perguntar. Não necessariamente em relação à teimosia, mas eu ia falar sobre persistir e não ser chato. Porque às vezes um vendedor chato, ele não consegue vender, né? Também. Ele não consegue vender. A gente fica com, digamos, enfim, não gosto de ser atendida por um vendedor chato, que quer a todo custo me vender alguma coisa, né? Sim. Agora, como é que e aí, então, a gente percebe que essa linha é tênue, né? Entre ser persistente e não ser chato. Como é que faz para ser persistente sem ser... Percepção. O chato da história. Percepção. Essa é a resposta. Os vendedores campeões, eles têm uma percepção muito aguçada. Até porque, Graça, o primeiro passo para a gente se comunicar bem é a percepção. É ter a percepção de si. Então, o vendedor, quando ele está vendendo, ele tem que estar se auto-monitorando, vamos dizer assim, se auto-percebendo, mas também prestar muita atenção na pessoa com quem ele está falando. Então, o cliente está dando recados para ele.
pelo jeito do cliente andar, olhar, pelo tom de voz, pelas palavras, por aquilo que está sendo dito nas entrelinhas. Então, a percepção é muito importante. E nós sempre deixamos claro para outra pessoa como nós estamos. Não com palavras necessariamente, mas pelo nosso jeito. Então, mas tem vendedor que não se flagra que está sendo inconveniente. E ele liga no piloto automático, ele vem com aquelas frases decoradas e aquilo vai, ele acha que ele tem que, na marra, convencer, malhar o cliente até. E ele esquece, na verdade, do foco. E o foco é o cliente. E como o senhor disse, hoje nós estamos diante de muita informação, recebemos muita informação, né? E ninguém mais aceita frases prontas, não é? Verdade. O vendedor ele tem que estar muito preparado, porque às vezes o vendedor é pego de surpresa, porque os consumidores, os clientes, têm muitas informações, às vezes sabem até mais do que o vendedor sobre determinado produto, porque está aí a internet, estão aí as revistas especializadas. Então, se esse vendedor não estuda, não conhece profundamente o que ele faz, ele vai ter dificuldade em vender. E isso a gente encontra, infelizmente, muito ainda no mercado e volta naquele batidão. O vendedor acha que ele vai conseguir vender por insistência e tudo mais e passa a ser chato, inconveniente. Eu costumo dizer que em vendas nós temos que usar aquele verbo, nós temos que usar a tentação. A tentação. Tentação de tentativa, né? Eu tenho que fazer várias tentativas, e tentação de tentar mesmo. É o diabinho, você fala, olha, compra, isso aqui é bom, não sei o quê, você tem que mexer até com a necessidade oculta ou a necessidade que talvez não está tão explícita do próprio consumidor. Usa a tentativa, né? Mas ir aprendendo com essa tentativa. E o que para a pessoa ser uma vendedora excelente, ela precisa se focar em estudar o quê? Digamos, ela faz uma graduação, ela tem lá todas as, vamos dizer, as disciplinas técnicas que ela trabalha, mais as extracurriculares e tal. Mas assim, digamos, ela poderia focar o quê? Neurolinguística? Comunicação? Isso. Todas as ferramentas que vão na direção de relacionamento e de comunicação são muito bem-vindas. Existe a neurolinguística, como você citou, ela é uma ferramenta fantástica. E existe neurolinguística voltada para vendas, onde você justamente aprimora essas questões que eu falei, da questão da percepção, da questão de entrar em harmonia com o seu cliente. Porque nós, e o telespectador que está me assistindo, todo ser humano, ele se sente muito bem com as pessoas que são parecidas com elas. Então, o vendedor preparado, profissional, ele, através da percepção, ele busca entrar em sintonia, na neurolinguística chama-se rapport. Entrar em harmonia, em sintonia plena com a pessoa com quem nós estamos conversando. Então, num exemplo bem claro, se o cliente entra na loja ou você vai até o cliente, na empresa dele, não importa. Se o cliente fala rápido e fala alto, fale mais rápido e fale mais alto, porque você vai estar na mesma frequência dele. Se o cliente fala mais suave, mais lento, entre na frequência desse cliente também, porque esse cliente vai se sentir à vontade com você, vai estar uma sintonia. E se ele se sentir à vontade com você, você vai se aproximar, você vai ter essa identificação, essa sintonia, e você vai tender a vender mais. Porque as pessoas vão confiar em você, elas vão se aproximar de você, e você aumenta o seu resultado. O senhor estava falando sintonia entre o vendedor e o comprador. Isso mesmo. E como é que pode dar certo isso? Olha, parte de novo, da percepção. Mas a percepção é o primeiro passo. Mas você aí tem que fazer uma coisa muito importante na área de vendas, que é perguntar. Então, primeiro você percebe, você procura entrar em sintonia com o cliente. Depois, você ancorou, você já conseguiu esse link, né, essa ligação, aí é importante fazer perguntas. Normalmente, os vendedores campeões são muito bons em fazer perguntas para tentar descobrir qual é a necessidade explícita, aquilo que o cliente já sabe que ele precisa, e até descobrir coisas que nem o cliente sabe que ele precisa, mas que está ali em potencial. E aí que está, de novo, a percepção está sempre presente. Então, percebe, pergunta, escuta, que é a terceira atitude dentro da comunicação, que é escutar. Isso vale para vendedor de qualquer âmbito empresarial, desde a grande empresa, a pequena, tudo. Para qualquer vendedor, eu diria assim, para qualquer pessoa. Até, digamos, para o pipoqueiro.
Com O certeza. pipoqueiro tem que saber vender a pipoca? Com certeza. Se a gente chega lá, ele está... E eles são muito bons nisso. O pipoqueiro campeão, que também tem, né? Ele já percebe o que é que a senhora quer, ele já percebe que tem uma criança junto, já interage ali com a criança, ele já sabe que aquela criança vai ser também importante no processo de agregar valor, de já vender mais um doce junto, que chama-se venda agregada, né? Mas tudo que eu estou falando aqui, Graça, serve para a área de vendas, mas serve para a vida também. Porque a vida, isso que eu estou falando serve para a liderança, serve para o nosso relacionamento com qualquer pessoa, serve para a família. Porque às vezes o marido não percebe a esposa não percebe o marido, ou não percebe os filhos, porque às vezes nós estamos tão focados na gente, nos afazeres, na rotina, que às vezes a gente não percebe o que está em volta, né? Mas voltando à área de vendas, serve para qualquer segmento da área comercial, qualquer produto. Tudo começa percepção, perguntar, ter a humildade e a paciência de escutar, porque eu vejo muitos vendedores que até perguntam, mas não escutam. Já estão preocupados com a próxima pergunta que vão fazer. E aí perdem o foco, porque se eu pergunto alguma coisa para ti, eu tenho que agora ouvir, prestar atenção, volta a percepção novamente e aí falar. Tem que ter paciência também, paciência, né? Para atender o cliente, ouvir, e aí entra a questão do falar, né? Que está dentro desse bloco da comunicação. Agora, e falar, Graça, deixa eu só completar, falar não é falar quantidade, isso eu sempre deixo muito claro, é falar qualidade. Eu conheço muitos vendedores que falam demais e eles conseguem inclusive desvender. Ele desvende o cliente, às vezes está até dizendo com o corpo dele que ele quer, ou às vezes ele está até com o tronco inclinado para frente, mostrando total interesse, né? Já deixou claro que ele quer, mas o vendedor não para de falar, e isso que ele fala muitas vezes põe o cliente em dúvida, e o cliente fala assim, peraí, deixa eu dar uma pensada, né? Deixa eu dar uma voltinha, e não volta nunca mais, volta ao mundo. Né? Então eu costumo dizer de uma maneira muito sintética, falar sim, mas não é quantidade, é qualidade. Agora, esse vendedor campeão que o senhor fala, ele é bem raro, né? Não existem muitos, vamos falar em termos de Brasil, porque a gente sabe que grandes empresas, vamos colocar exemplo mais prático, operadoras de telefonia celular, eles não têm um atendimento, a gente percebe que os atendentes deles, os vendedores deles, não têm essa perspicácia ou essa paciência. Eles com certeza são treinados para isso. Que na verdade não sou nem eu que falo, né? Eu leio, eu vejo os analistas dizerem. Os vendedores normalmente nas empresas, elas estão enxergando que é fundamental treinar os vendedores, né? Ou atendentes, né? Até porque o atendimento, um atendimento eficaz, ele gera uma venda. Então, normalmente o atendimento precede a venda. Quando no processo de venda, na verdade, eu estou atendendo. Eu nunca posso esquecer disso. Mas o fato é que, voltando à tua pergunta, na questão do vendedor campeão, se existem muitos vendedores, claro, campeão, você não encontra em todas as esquinas. Vamos dizer assim, sempre vai ter um percentual de profissionais que vão se destacar, né? Que a gente chama de os vendedores campeões. Eles têm no DNA deles a ideia da venda. Mas eu costumo dizer, isso não é só genética, não. Eu acho que todos nós podemos, se quisermos, nos tornarmos vendedores campeões. Porque o potencial está em nós. Claro que existem pessoas, profissionais, que nascem com aquilo mais exacerbado, isso está mais aflorado, vamos dizer assim. E muitas pessoas têm esse potencial encoberto, bloqueado. Mas todos nós podemos nos bloquear. Eu não sirvo para a área de vendas. Será? Acho que tudo é muito relativo. Mas essas pessoas esses profissionais que são vendedores campeões, eles têm uma coisa já de berço, vamos dizer assim, mas eles aperfeiçoam. Não é porque o camarada tem esse potencial. Então o treinamento é muito importante, nunca foi tão importante, porque quando a gente fala em paciência, mas ao mesmo tempo a gente vive uma vida acelerada, né? Isso. Então como é que você, parece meio que contraditório, não, eu tenho que ter paciência, mas eu estou acelerado porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Como é que a gente administra isso? Então, o vendedor campeão, ele treina, inclusive essa questão também, ele treina, ele lê, ele se informa, e os vendedores, por que tem poucos vendedores campeões? Porque a maioria dos profissionais que estão na área de vendas acham que não precisam ler, não precisam estudar, não precisam treinar a si próprio e acham que só porque tem o dom de falar já são vendedores
completos. Isso é um Mas grande essa engano. mentalidade está mudando no Brasil. Existem diria muitos sim. treinamentos, tanto que o senhor falou há pouco, e eu achei interessante, que o senhor deixou de dar aula, hoje o senhor só faz palestra, só ministra palestra Brasil afora. É isso. Eu me especializei, né, nessa área. É sinal que existe, vamos dizer assim, campo para profissionais como o senhor, para Tem. treinar, vamos dizer assim. As empresas estão preocupadas em treinar os seus funcionários. Então, estão sim, até porque as pessoas são o grande diferencial de uma empresa. Ter preço competitivo não é diferencial, é obrigação. Você tem que ter preço competitivo, você tem que ter qualidade do produto que você vende ou do serviço que você presta, mas uma loja, a parte física da loja, ou a parte dos equipamentos, as máquinas de uma indústria, elas são importantes. Mas o grande diferencial são as pessoas, porque a parte técnica, o dinheiro compra. Então o dinheiro faz ter uma vitrine bonita, uma fachada bonita, ter uma iluminação adequada, ter um software bacana dentro da loja ou na empresa, né? Mas isso está tudo igual. O que uma loja tem, a outra tem. O que uma empresa tem de forma técnica, a outra empresa também tem. Mas o que é absolutamente diferente entre as empresas? São as pessoas. Então, treinar as pessoas se tornou um grande diferencial competitivo para que haja mais resultado. Para encerrar, que conselho então o senhor deixa para os empresários, para os profissionais que estão nos assistindo? Olha, o conselho é, primeiro, acredite naquilo que você quer. No caso aqui, por empresário, continue acreditando no seu sonho, no seu empreendimento, na sua empresa em si. Invista na sua equipe, porque a sua equipe, com certeza, ela é que vai fazer a diferença. E seguir em frente. Eu diria que o Brasil é um país com grande potencial, está mostrando isso para o mundo. Nós temos um potencial de consumo muito grande. Prestar muita atenção no mercado, porque não existe força maior do que o mercado. Então a empresa ela não pode ficar voltada para dentro de si, ela tem que estar sempre focando o mercado. O que o mercado quer? Ouvir o consumidor. Eu costumo dizer que o consumidor, o cliente, ele é um consultor que não cobra nada pela opinião. E ele é o consultor mais poderoso que existe, porque é ele que está sentindo, medindo a qualidade dos produtos ou dos serviços. Então, as empresas inteligentes estão focadas no cliente, em perceber o que ele está gostando, o que ele não está gostando. E ainda hoje, infelizmente, Graça, eu percebo que empresários não recebem bem as críticas. Eles preferem não ouvir o cliente, eles não dão bola para o cliente, eles ligam no piloto automático, acham que porque tem uma estrutura bonita que isso é o suficiente, não fazem uma gestão adequada dos seus recursos humanos, não lideram a sua equipe, às vezes só chefiam. Então, liderar é muito diferente do que chefiar, mas aí seria uma outra entrevista, uma outra conversa. Então, conduzir bem os seus recursos humanos, porque pessoas é que geram resultado. Pessoas sempre são as grandes geradoras de resultado. E num Brasil onde nós sofremos um apagão de talentos, é fundamental o papel da universidade, é fundamental o papel de toda e qualquer ação que possa fazer com que a nossa mão de obra, vamos chamar assim, se torne cérebro da obra, ou seja, pessoas mais preparadas, desenvolvidas para enfrentar os desafios do mundo que nos cerca. Muito obrigada, professor Heinz, por ter dividido aqui conosco os seus conhecimentos. O Em Foco fica por aqui. Até a próxima edição.